Boa tarde, queridos. Vamos continuar, né? Estamos no terceiro vídeo. Pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? Porque o primeiro vídeo, infelizmente, foi interrompido. Tocou o telefone. A gente sempre tem que estar atentos, meus queridos. Ou seja, o que a gente liga na terra, liga no céu. E não é interessante quando a gente começa a falar a palavra de Deus e os telefones tocam, tudo começa a querer atrapalhar. Então estejamos agora conectados aos céus. E no segundo vídeo também chegou meu pai aqui com um presente, glória a Deus por isso, tocando a buzina. Me lembrei da buzina, a trombeta, tocando a buzina, e me entregou o computador que estava quebrado. E agora eu posso colocar no YouTube. Glória a Deus por isso, meus amados. Então, como eu disse, os falsos profetas, né? Na outra eu estava falando sobre os falsos profetas e sobre a perca da loja. Mas glória a Deus por isso. E o nome dessa doutrina se chama Tabernáculo da Fé. Olha que forte, né? Por isso que Deus disse, tu sereis testemunho do tabernáculo. Então, Deus falou, continuemos, né? Deus deu duas palavras. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores, aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Jeremias 7, de 11. E Jeremias 23, de 5 a 40. Leia, é muito tremendo. Sabe por quê? Porque torcem as palavras, modifica. Isso é muito forte. Não pode pegar a palavra de Deus e mudar. Então, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o vosso Deus. É verdade, de Jeremias 23. Eles torcem a palavra, enganam os próprios eleitos. Como eu sou testemunha disso, dentro da minha própria casa, né? Então, glória a Deus por isso, tudo dá glória, por tudo. Então, meus amados, vou contar uma experiência, outra experiência tremenda, sobre o touro, que a gente estava falando sobre o touro. Já retam touros, ou seja, a profecia de Gênesis 49, 6, fala de Simeão e Levi, se juntaram para o quê? Brigar e matar homens. E no final diz ele, não me se junte a ele com a minha glória, Deus está dizendo. Ok, então eles já retam touros. E touro tem essa revelação, que eu falei nos vídeos anteriores, que vale a pena pegar 1 e 2 para poder entender esse. Então, queridos, eu me lembrei, me veio à memória um sonho que eu tive. Ou seja, vou contar que foi forte demais na época que eu estava escrevendo sobre as profecias cumpridas dos Estados Unidos e Japão. Eu me vi no quarto e estava meu esposo, que frequenta essa doutrina, né? Estava ele lá e eu e ele dentro do quarto. E eu fui fechar a porta. Quando eu ia fechar a porta, eu vi um touro e vindo da minha direção. Aí eu corri para trás e disse, fecha, fecha. É por isso que Deus disse, fecha as portas para o inimigo não entrar. Então o touro veio com todo, passou pela porta e bateu no meu ventre. Foi tão forte. Quando eu acordei, eu disse, Senhor, o que é que isso significa, né? O que é que significa? Meu Deus, o touro batendo no meu marido do meu lado. Por isso que diz, fechar as trancas de ferro, todas as portas, né? Tem portas que tem que ser fechadas e outras abertas. Então veio a palavra do Senhor, sabe em que? Em Daniel 8, foi forte. Leia Daniel 8, que diz, Daniel 8, de 1 a 27. Eu vou ler só um pedacinho, porque ele vai estar todo explicado no livro. Não posso deter agora, porque é muito... Deus conta minuciosamente, Deus conversa demais, gente. Vocês não têm noção. Então, vê a palavra do Senhor aqui. Viu o carneiro com 2 chifres, chifre significa poder, e dava amarrada para o ocidente e para o norte, Daniel 8. Ou seja, 8, de 1 a 27, fala sobre esses 2 chifres, ou seja, deu amarrada para o ocidente e para o norte, ou seja, Estados Unidos fica no norte do Brasil, e eu moro ao norte, ou seja, no Brasil, e o ocidente, nosso lado, querido. Então, são coisas que vão ser reveladas através da escrita, que está sendo feita no livro, né, claro. Então Deus continua, as tuas fortes colunas cairão por terra, Ezequiel 26. As profecias não é para os incrédulos, e sim para os que creem, meus amados. Tornam-se manifestos o segredo do coração. E assim adorarás a Deus, disse para mim, me adorarás a Deus, testemunhando que Deus, de fato, está no meio de vós. 1 Coríntios 14, 22, 25. O Senhor está no meio de nós.
e ele revela seus filhos. A palavra diz 29, as coisas estão encobertas a Deus, só Deus sabe, mas ele, as reveladas, ele dá aos filhos e filhas. Aleluia. Então, nada é encoberto que não venha a ser revelado. Então, esse sonho estará bem detalhadamente no livro. Não posso falar agora, porque senão se alonga. Mas vai acabar o vídeo. Então, meus amados, de fato, Deus está no meio de nós, temos que testemunhar. Então, a palavra de Deus diz: "Sê sábio, ó filho, ó filha minha, alegra o meu coração para que eu possa responder àqueles que me afrontam." Ou seja, afronta, que faz blasfêmia contra Deus. Como diz Apocalipse 2 e 3, "Tu suportaste prova", ele diz para mim, "mas porque tu viste homens maus, apóstolos que se diz apóstolos não são, mas não deixou esmorecer." Ou seja, o esmorecer é nosso, não deixemos esmorecer. Glória a Deus por isso e pela palavra de Deus, que é ela que nos fortalece. Então, meus amados, Simeão e Levi, eles já retam touros. Aí eu me lembrei de uma música que veio para mim, duas músicas que eu vou falar agora, da experiência das músicas. E essa música foi muito forte. Ela tem uma linguagem assim, meio um pouquinho difícil, mas dá para entender. Ela se chama Cova do Touro, Luiz Marrenco. De Luiz Marrenco, é bom até escutar. Que diz assim: "Quando os ventos de 11 de setembro aguçam o instinto das feras e a novilhada retoça, pelo cio da primavera covas de touro se abrem, floresce trevos no meio e os tauras travam combates. Pelo poder do rodeio, um touro pampa de marca, mandando terra para cima, outro touro pelo tosco. Por contragosto se arrima dois tauras, por excelência, duas tormentas, à frente juntando força de campo, para desaguar numa enchente, nos quatro anteios das patas. Atenta ao mundo da volta, e aos meus quatro ovelheiros, formavam guarda da escolta, depois de luta firmada, e as armas postas para a guerra, nos encontros do moro pelejam por serem touros. Olha para aí. Por seu instinto de touros depois cansados, tranqueiam a vão seguir seus caminhos, deixando covas abertas para um avestruz fazer ninho." Uma vez eu tive uma visão, um avestruz, botando a cabeça na terra. Eu disse, nossa, eu entendi. Então Deus me deu duas palavras sobre esses touros. Touros, tauras, fazer o ninho. É onde se faz o ninho. É onde o touro está. É forte isso. Então, a palavra de Deus diz: "Deitarei abaixo suas torres." Ezequiel 26, 9. "No dia da grande matança, quando caírem as torres, a lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior do que a luz de 7 dias. Vou contar esse testemunho mais adiante. Isaías 30, 24 a 26. "Pois os poderes do céu serão abalados." Lucas 21, 26. "Pelo sopro aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz", que é o Japão. "Quem entenderá?" Jó 25, de 11 a 14. "Porque abandonam a fonte da água da vida", meus queridos. Estude porque eles abandonam a fonte da água da vida. É forte, né? Pois é, então continuamos. Tem uma palavra que diz que é tremenda, uma experiência que eu tive. Ou seja, por que esses dois tauras, né? Aí essa experiência foi forte, e é um louvor. Deus fala através de louvores. 30% dos livros são louvores, queridos. Tem um que diz: "Mata a besta." Nossa, cai dura. Estará nos livros, toda a revelação. Então, a primeira experiência que eu tive do louvor, Deus falando, quando eu estava esperando no salão de cabeleireiro, parte de fora, estava numa cadeira de cimento sentada, esperando. Aí passa uma mulher lendo o jornal mais à frente e passa um bêbado. Como as pessoas cambaleiam, né? Por falta de conhecimento de Deus e porque não está junto de Deus. Aí eu olhei para esse bêbado e disse: "Senhor, salva esse pobre coitado." Comecei a orar, interceder. Aí de longe, quando ele estava um pouquinho distante, depois que a mulher estava lendo o jornal, aí ele começa a cantar. "Olho os jornais e estremeço, todo final tem seu começo. Forças amadas, profecias confirmadas, alega seu fim da estrada." Forte. "Alegam seu fim da estrada, tempo de dor, falta de amor." De Roberto Carlos.
Quando eu escutei aquele louvor, eu disse, meu Deus, saindo de um bêbado, eu disse, Deus, eu comecei a compreender agora. Aí fui olhando, aí a música foi entrando e tendo experiência com músicas, muitas músicas, Deus falando. Você vai ver nas obras 30%, é tremendo. A palavra em Salmo diz, todas as fontes, todos os cantores saltarão de júbilo. Todas as minhas fontes são de ti, o Senhor diz no Salmo. Então, querido, a palavra que Deus disse para mim, depois que essas profecias, né, foram dadas, através de palavra, muita palavra que está tendo aqui é água, receba e vá aproveitando, entendendo aos poucos. Porque no livro está sendo contado bem minucioso, eu estou resumindo, porque é muita coisa, é tremendo. Deus fala, ele explica bem direitinho. Ele não é Deus de confusão, é Deus de organizado. Aleluia. Então a palavra de Deus que me veio a mim foi essa. As nações ouvirão falar da tua vergonha, e a terra está cheia do teu clamor. Porque fugiram o valente, tropeçou no valente, e ambos caíram juntos. Ou seja, Estados Unidos e Japão caíram juntos. 11 de setembro e 11 de março. E tem um segredo atrás de 11, o número 11, que está em Gênesis 11. A torre alta, que eu vou contar mais adiante. A torre que foi destronada, aquela torre de Babel. A mesma coisa aconteceu com as duas torres. Então vamos seguir avante. Ambos caíram juntos, porque foi derribado o teu touro, e não se pôde ter de pé, porque o Senhor abateu. Jeremias 46, 12 a 19. Ele disse, Quétima, escreve, pois, num livro todo o mal que havia de vir, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. A Babilônia espiritual é Estados Unidos, e é Roma, também outra. E vê, e as altas, vê e leia em alta voz todas essas palavras que eu estou falando agora, meu irmão. Jeremias 51, 60. Porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, alto, muito elevado, e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta. Gente, é forte, igual a torre de Babel, a soberba é grande. E contra toda a muralha firme, contra todos os navios de Tarsis, os navios entrando no Japão, contra tudo que é bela vista e arrogância. A arrogância do homem será abatida, e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão todos destruídos. Isaías 2, de 1 a 22. Quando caírem as torres, Isaías 30, 25 e 26. O sol será como meu amado, se juntará ao sol. Foi um sinal que Deus me deu. Vou contar adiante. Quando caírem as torres, a soberba procede à ruína, e a altivez de espírito a queda. Provérbios 16, 28. E lê Isaías 25, de 1 a 5. É verdade, a soberba, a exaltação. Você sabia que Estados Unidos existe um grau na maçonaria, ou seja, a maçonaria está cheia lá nos Estados Unidos, foi trocado por Deus, o Deus Gadu, o Deus do universo. Isso vai ser contado no olho de um Deus que tudo vê, o livro. Então vamos falar um pouco, meus amados, agora da número 11. Por que o 11? Nossa, foi forte, viu? O 11 está em Gênesis. Gênesis 11 fala sobre a torre da exaltação do homem. Isso é forte, isso tem a ver com as quedas das torres gêmeas. E agora se prepare, porque é forte e vem com palavras. Não é Kétima que está falando. É o Senhor que está querendo mostrar. Eu digo assim, do palácio dela Deus se faz conhecer como alto refúgio. O alto é o Senhor, não é o homem. Maldito o homem que confia no outro homem e faz da carne mortal a sua mão direita. Não, a mão direita é do Senhor. Direita é do Senhor. Ele que escreve, ele que dita tudo, meu amado. Assim como os profetas do Antigo Testamento. Segundo em Gênesis 11, eis o segredo do dia 11 de setembro e 11 de março. Por que 11? Porque a queda, logo dia 11 de 2011. Interessante, né? E Deus chama os degraus da exaltação. Porque a maçonaria começa de 1 a 33, se vangloriando cada degrau e ritos ocultos que infelizmente não agrada a Deus. Então vamos lá. A palavra diz que a Torre de Babel é a maçonaria, por causa da soberba. Por quê? E porque a soberba, o homem queria tocar o céu, o homem queria ser reconhecido pela sua grandeza. É igual a soberba, né? De Satanás naquela época, queria ser
queria ser mais que Deus. Então vamos lá, querido. Diz assim: e por isso que lhe foi posto de Babel, pois foi confundida a língua de todos, ou seja, na torre de Babel, pois foi confundida a língua de toda a terra. E daí se espalhou o Senhor por todas as regiões. Ou seja, foi espalhado o povo, confundiu todas as línguas. Era uma língua só. Era um povo falando só de um Deus. Hoje está falando de vários deuses. É forte, né? É o celeiro de muitos falsos profetas. Então, meu querido, é muito forte o que eu vou falar agora. Isso arremete à antiguidade. Nirode era filho de Cã, é descendente de Cã, um dos filhos de Noé. Então, Nirode foi ele que começou a construir. Nirode foi o famoso rei dos caldeus, que construiu a grande torre de Babel. Há quem diga que ele queria ir ao céu e disputar poder com o próprio Deus. Nossa, o mundo era jovem naquela época, pois todos naquele tinham habitantes em uma só linguagem, ou seja, existia só uma linguagem de todos os habitantes. Quem falava por isso é que todo mundo se entendia, ou entendia a mesma linguagem. Hoje está uma confusão, até de doutrinas, meu amado, está difícil de reconhecer até o caminho do Senhor. Por quê? Claro que o Senhor veio com poder, é Ele que domina sobre todos os governantes da terra. Mas a confusão está tão grande que as pessoas estão como perdidas, cambaleando, como cego, como aquele bêbado que eu vi. E Deus, ele começou a cantar. Profecias confirmadas, alega-se o fim da estrada. Tempo de dor, falta de amor, é o que está acontecendo, meus amados, por causa disso, por causa da soberba. Então, mas Deus intervém com grande... Deus começa a ver, olha o perigo que era, que a torre ia trazer para aquela gente. Pois ali o que havia era só superstição. O que é que a gente vê hoje? Ocultismo para tudo que é lado. E se você vai olhar para Estados Unidos, que recebeu o poder de Deus, hoje dominado por tantos monumentos maçônicos e ocultos, né? Muita gente nem entende o que é. É verdade. Mas aquele povo enviou como castigo. Mas para aquele povo, Deus enviou um castigo. Para cada pessoa uma língua diferente. Babel se tornou símbolo de confusão da soberba do homem. Eita! Essa construção identificada como sendo uma cidade com uma enorme torre no meio dela, que revelava, segundo os cronistas bíblicos, uma intenção de vaidade dos seres humanos. Ou seja, a construção era uma vaidade dentro do homem. Quero ser reconhecido. Veja aí, é forte, né? E tem tudo a ver com a soberba. Pois é. E eles queriam o quê? Intenção de ser reconhecido, né? A vaidade. Pois estes queriam tornar-se célebre entre os nomes. Queria ser célebre o nome dele. Queria ser maioral. Então não pode. Deus disse que toda árvore alta será abatida e as pequenas serão exaltadas. Cabe, por fim, lembrar que algumas lojas maçônicas, escute agora que vai ser forte. Agora, lembra que algumas lojas maçônicas operativas antes do drama de Abiarã, que é filho de Dan, que era o grande arquiteto na época, e construiu o templo, e ele era filho de Dan, e Dan será a serpente junto aos cavalos, será o traidor. E essa lenda está na maçonaria. Eles pegam esse Abiarã e diz que é o grande arquiteto, o grande arquitor, se chama Gadu. Vai ser contado no olho de um dedo que tudo vê. Assim, bem direitinho para você entender. Então, continuemos, meu amado. Costumava trabalhar na terra da Torre de Babel. Ele fazia as obras e sempre pensando na Torre de Babel. Ele construiu os pilastros e assim foi. A ideia dele, sempre lembrando da Torre de Babel. E tinha em mente, né? E tinha em mente o Nirode, uma espécie de grande mestre de arquiteto. Ele tinha em mente o Nirode, o que construiu a Torre de Babel. Veja bem, o Abiarã era o arquiteto de Salomão. Ou seja, ele ajudou, era o grande arquiteto, que hoje se transformou no Gadu. Misericórdia. Que ele se diz que é o arquiteto do universo, que é o único Deus. Não, amado, é um falso Deus, é mentira. Tem rituais macabros, horríveis. Então ele tinha em mente o Nirode, uma espécie de grande mestre, arquiteto que hoje se chama Gadu, o deus da maçonaria. Pois é, na desunião entre os seus obreiros, quando eles começam a falar em línguas diferentes, dentro da própria loja, geralmente essa com
fusão de línguas, diga-se o ego, é que acabam levando uma loja a bater colunas. Olha o que eles dizem, tá vendo? Ou seja, há uma desunião, quando há desunião, eles dizem que vai bater as colunas. Eita, como é forte! Eu fiquei, nossa, eu encontrando material que Deus que me dá todos os materiais. Usa pastores, missionários, usa pessoas. Nossa, quando eu vou pesquisar, eu pego 3, 4 material. O que mais confirma, o meu sangue ferve. E Deus diz, aperfeiçoa. E vai colando. Gente, é tremendo. Não só sou eu, vários servos e servas aí espalhados que honra a Deus, está sendo honrada agora. Todos eles já estão um nomezinho lá. Amém. Pois é. Pois segundo em Gênesis 11, eis o segredo de 11 de setembro e 11 de março. E por coincidência eu nasci em 11 de março. Às 11 horas. Só faltou ser 11 de 11. Encontrava no painel também, escuta agora. Encontra-se no painel do aprendiz maçônico uma escada denominada a escada de Jacó, que simbolicamente representa a ligação entre o céu e a terra. A origem da escada de Jacó na maçonaria especulativa deve ser a visão de Jacó, registrada em Gênesis 28, 12 a 17, que diz assim: e viu Jacó em sonho uma escada posta à terra, cujo topo tocava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gente, eles usam isso como base, né? Dos degraus subindo. Ele usa a própria palavra, tá vendo? Para fazer o que eles querem. Ou seja, vamos lá. Vamos, primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, até o 33 Se vocês souberem o que tem por trás desses ritos, vai ser colocado nos livros. Vamos lá. Dizem eles: eis aqui um veículo que conduzia a morada de Deus, galgando-se degraus por degraus, em busca da perfeição. Ou seja, a perfeição do grau de 1 a 33. Eita, Jesus, misericórdia. É forte. Deus disse, não, a glória do homem vai ser abatida. É Deus que tem que ser exaltado. Como eu estou exaltando a Deus, o único. Deus da terra, de toda a terra, meu amado. É o grande arquiteto, Provérbio 8, lê. Da porta da sua cidade, tu hoje sois testemunha. Eu sou testemunha da porta da cidade de Deus. Amém. Então vamos lá. Eles acham que a perfeição vem com degraus, subindo degraus. Misericórdia, horrível, né? É a Torre de Babel de hoje. É um emblema maçônico fazer rituais ocultos e subir cada degrau. É o degrau da exaltação do homem e não de Deus, meu amado. Não se engane, não é Deus que está sendo exaltado. Isso vai ser revelado, é forte. Lê Salmo 29, 49, Neemias 2, 13, 15, Jeremias 17, 27. Mas leia o Salmo 49. Deus fala: ó moradores, tanto de grande porte quanto os humildes, olhe e escuta, que Deus vai decifrar enigmas dos tempos ocultos, dos tempos antigos. Prepare-se. Então, Deus vai falar muito. Então, lê. Eu tenho certeza que essa palavra do Salmo 49 vai tocar e você vai entender. Leia lá. Então, lá nos Estados Unidos está repleto de monumentos. Monumentos para tudo que é lado. Misericórdia. Começa pela Estátua da Liberdade, que eu vou contar o sonho que eu tive. A Estátua da Liberdade é aquela abominação, é a pior de todas. Ela simboliza a Rainha Sofia, a Mãe Serpente, a Mãe Gaia, a Mãe Terra, Nirode, e lá se vai, meu amigo, o Deus Sol, por causa da estrela, e tantas coisas mais. As grandes sacerdotisas. É muita coisa. Quando eu comecei a pesquisar, eu quase caio dura. E embaixo tem: vinde a mim todos os que se chegam, né, na região, os refugiados, que eu sou a luz, eu vou iluminar da porta dourada. É forte. Quando eu escutei, eu vi, nossa, meu Deus. Eu comecei a pesquisar. Foi um presente dos franceses. Então isso tem uma revelação por trás disso tudo. E Deus fala, e é claro, imagem e escultura não. Adorava a Deus, de repente mudaram, meus amados. E para piorar, chegou a estátua de Anubis. Anubis é um deus dos mortos. Misericórdia, ele embalsamava os mortos. E chegou numa balsa, e um monte de gente a caráter do Egito, vestido de Egito, e levando o monumento. E ficou na frente da estátua. Eis aí, misericórdia, a Semíriades com Nirode. É forte, se juntando. Gente, o negócio está tão feio
E isso não agrada a Deus, trocando Deus por outros ídolos, que são falsos deuses. E que é muito forte isso, viu? 70 anos ficaram cativos simplesmente porque deixaram Deus. E foram adorar imagens e esculturas. Isso é bem claro na história. Não precisa eu falar tanto. Então, continuemos. Além desses, existe estátua no aeroporto de Davi. Estátua de um cavalo horrível. Tem até um olho atrás do cavalo, o olho da providência, que é o olho que tudo vê, diz os maçons. Tem a estátua, tem o selo, que é o símbolo maçônico. O obelisco, perto da Casa Branca, meu amado, o obelisco tem um simbolismo por trás. Não dá para contar agora não. O pentágono, 5 pontas. Quem que tem 5 pontas? É um símbolo macabro, é um símbolo satânico, é forte isso. Então, e a pirâmide do olho, que está na nota? E entre tantos outros, a moeda. Até o Brasil, a moeda, o dinheiro, tem o rosto da Estátua da Liberdade, se você for observar. E muitas outras coisas que eu não vou falar agora. Estará no livro O Olho de um Deus que Tudo Vê. Aquele Deus, nosso Deus, vai falar sobre aquele Deus mentiroso, que é o Deus enganador. Então vai desvendar todos os mistérios. Glória a Deus por isso. Não é a minha glória, é do Senhor. O pentágono, a pirâmide, o aeroporto. Nossa. E tantos outros que não dá para falar. A estátua de Washington, né? E parece até o próprio Bartolomeu. E outros mais, meu amado. É forte. Então, na maçonaria também chamada Franco. Ou seja, na maçonaria que se chama Franco-maçonaria, seus adeptos do Oriente, que se chama Grande Oriente, agrupando muitos eles, de 11 milhões, ou seja, se agrupam milhares de pessoas agora. Já chega a 11 milhões ou mais milhões de membros em todo o mundo. Isso com certeza se aproxima, se torna a Torre de Babel na maçonaria. Veja bem, se aproxima o ideal, 11 milhões já de adeptos. E se espalhando cada vez mais, isso é muito forte, gente. Eu fico olhando assim, Deus, o que é isso? Nossa! Então, meus amados, eu tive também, vamos lá, contar outro testemunho, ou seja, o sinal que Deus me deu. No dia que eu acabei terminar eu comecei a escrever Torres Altas, a torre, Deus falando para mim, eu comecei a escrever. Se transformou em cópias de profecias cumpridas Estados Unidos e Japão, no começo da minha carreira cristã. Eu fui anotando tudo que Deus foi me dando. Aí teve um certo dia, se eu não me engano, 2011, 2012. Da hora que eu terminei, não me lembro agora de exato momento, mas está escrito nos livros. Exato momento que eu terminei de escrever 100 páginas, eu vejo na frente da minha casa um sol tão diferente, mas uma luz tão forte no sol, e eu corri, peguei a máquina e fui fotografar, que lindo! De repente, um monte de gente no meu condomínio, porque eu moro num condomínio fechado de casa, do lado de uma mata, correram. Ah, eu disse, o que está acontecendo? O que foi que houve? Não, esse sol é difícil de aparecer, o sol e a lua se encontram e se torna mais claro. Eu disse, nossa! Aí eu recebi uma palavra em Isaías 30. Meus irmãos, quando eu terminei a profecia, Estados Unidos e Japão, escute agora o que Deus vai falar. 30, Isaías 30. Escute. Veja os bois selvagens aqui. Nossa. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, a limpada com pá e torquilha. Eu me lembrei de Nabucodonosor, 7 anos comendo capim. Nossa, porque blasfemou a Deus. Vamos lá. Os bois e os jumentos que lavram a terra comeram forragem com sal, a limpada com pá e forquilha. A limpada com pá, monturo. Em todo monte alto, em toda outeira elevada, haverá ribeiros e correntes de água. No dia da grande matança, quando cair as torres, veja, cair as torres. A luz da lua será como a do sol, e a do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia que o Senhor atar a ferida do seu povo, e curar a chaga do golpe que ele deu. Quando eu peguei essa palavra, eu disse, meu Deus do céu. Quer dizer que o sol e a lua foi um sinal. E entre tantos outros sinais, como a lua de sangue, como tantos sinais que Deus tem me dado, e eu tenho escrito todos eles.
Glória a Deus por isso. Então, meus queridos, eu depois disso eu fiquei atenta. E tudo que Deus falava eu colocava no livro. E Deus me dá a resposta. E eu fotografei esse sol e a lua. Então, assim diz o Senhor. Responda o Senhor, viu? Assim diz o Senhor. Quem há como eu feito predições, desde que estabeleci o mais antigo povo? Pergunta o Senhor. Que declara e expõe perante mim. Quem assim anuncia as coisas futuras e as coisas que há de vir? Quem anuncia, Senhor? Não vos assombrei, filha, nem temeis. Acaso desde aquele tempo não fiz ouvir? Não vos anunciei? Deus anuncia desde a antiguidade. Vós sois minha testemunha. Há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Ele é a rocha, ele te leva para os montes e fala ao coração. O monte hoje é região celeste. Deus dá sonhos e visões ao seu povo. Quantas pessoas espalhadas estão tendo sonhos e revelações de Deus? Agora tem que ser na palavra, meus amados. Então, leia Isaías 44, de 6 a 8. Foi o que eu falei agora. Isaías 10, de 33 a 34. Agora, meus amados, se preparem. Vou contar outro sonho tremendo que eu tive no começo da jornada, enquanto copiava as profecias. Eu estava numa rocha, como diz aqui, Deus é o Deus da rocha, levando a região celeste em Cristo Jesus. Em sonhos e visões, Deus me colocou numa rocha bem alta. De lá eu vi o mar, bem mais longe assim. Pá. De repente eu estava na beira-mar e vi uma pedra grande, uma grande pedra. Nessa pedra tinha uma abertura, como uma porta. Tinha até um espaço dentro. Então eu vi uma multidão de gente aqui e um dinossauro, um dragão aqui. E esse dragão começou a correr em direção a essa multidão. E eu no meio, corram para dentro da pedra, uma imensa rocha. Corra para dentro da pedra. Aí quando eles entraram, eu me coloquei como uma porta. Nossa, correram tudinho, aí ficou só um homem. E esse homem alto correu para adiante. Ele correu e eu venho aí, ele não, ele foi em direção ao dragão. Isso é tremendo, isso é uma revelação. O dragão vai se juntar com a besta. Então, se juntou. E o dinossauro comeu este homem. Eu fiquei observando como uma porta e observando aquilo que estava acontecendo. Foi tão forte. Aí eu recebi uma palavra deixa eu ver aqui. Eu recebi uma palavra sobre esse homem alto que passou correndo. Nossa, e Deus diz assim: vós todos habitantes do mundo e vós moradores da terra, quando se arborar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai. Isaías 18:3. E lá vai lá. Ele pronunciou a sentença. Isaías 16, 9, 10 e 13. Todavia a terra será posta em desolação, por causa dos seus moradores, por causa do fruto das suas obras. Miqueias 7:13. Ai da terra onde há roçado de muitas asas de insetos, que está além do rio, que envia sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes, a uma nação de homens altos. Nossa, filho, homens altos. E continuando. Então, junto às aves, cadê? Vamos lá. Foi derribado seu touro, olha, além dos rios que havia sobre as águas, dizendo: ide mensageiro velozes, é uma nação de homens altos. Isaías 18, de 1 a 4. Porque foi derribado o teu touro, não se pôde de pé, porque o Senhor abateu. Jeremias 46, 15. Caiu a coroa da sua glória, Ezequiel 5, 6, 1, 6. Como aquela reputada por objeto de barro. Pá, vai cair, meus amados. Ezequiel 42. Chegada a tarde, agora escute essa, outra vez o homem alto que corria. Chegada a tarde, dizer, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Ou seja, eu tive uma visão do céu avermelhado no Monte Cabo Branco. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está avermelhado e sombrio. Mateus 16, 2 e 3. Porque assim diz o Senhor: olhando a minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Porque antes da vinda caída já flor, e quando as uvas amadurecem, então podará o sarmento, ou seja, a árvore. Como a foice cortará os ramos que se estende. São deitados junto às aves do monte, e os animais da terra pairão o inverno sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos, povo terrível de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem, do lugar do nome do Senhor dos Exércitos ao Monte Sião. Isaías 18, 4 a 7. Onde andam as raposas.
Ezequiel 15:17, raposas são os falsos profetas. Tu, Senhor, reina eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração, porque te esquecerás de nós para sempre? Por que desampara tanto tempo, Senhor? Ezequiel 5:20. E Deus manda dizer: arrepende-te da tua maldade, pois vês que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Ato 8, 22, 23. Volta-te para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Isaías 55:7. Ele é rico em perdoar, meus amados. Qualquer um que blasfema contra Deus, a palavra diz em Daniel 4, quando Nabucodonosor viu, quando ele jogou os 3 homens de Deus dentro da fornalha. Eita, foi forte, essa cena que eu vi há alguns dias atrás, foi tremendo. Jogou ele porque ele não quis se prostrar diante de uma imagem. Aí, quando ele viu, ele se levantar diante do fogo, e estava lá o Senhor no meio deles. Aleluia! Só o Senhor é Deus, meus queridos. Então, e no final, quando ele viu aquilo, o poder de Deus no meio do seu povo, ele disse um decreto. Olha, o decreto é forte. Esse decreto escuta, é muito forte. Disse assim: portanto, faço o decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego, que eram os 3 amigos de Daniel, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas monturo. É monturo, gente, quando eu vi isso, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Daniel 3:29. Não há outro Deus que possa livrar como esse. E quando eu me lembrei do homem devorado, eu me lembrei da passagem, há de ser o homem devorado, tem uma passagem que diz essa, eu não me lembro agora. Pois é, então vamos continuar a resposta que Deus me deu, meu querido. Então, o homem alto, onde mora o homem alto? Ou seja, o soberbo, o dragão comendo o homem. Diga aí, besta e falso, né? Então, pois é isso que eu estou falando. Pois eu coloco a palavra de Deus agora aqui, diz assim: grande Deus fez saber o que há de ser futuramente, certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Daniel 12:45, Isaías 18, de 1-7. Lê, meus amados. O meu povo, olha que Deus deu a resposta. O meu povo, debulhado e batido como trigo da minha eira, o que ouvi do Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, isso eu vos anuncio. Deus está anunciando agora. Isaías 21:10. As árvores de alto porte serão derribadas, escute bem, e as altivas serão abatidas. Cortada com ferro as brenhas das florestas, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso, meus amados. Esse poderoso é o Senhor dos Exércitos. Isaías 10:33 e 34. E lê Isaías 30, 24 e 26, que eu falei. Cairão as suas torres naquele dia, onde o sol e a lua se encontram. Então é um sinal de Deus. Não esqueça disso, porque Deus, Ele é Deus, Ele governa as nações. Aleluia! Como resposta de Deus, Deus me deu uma resposta mais ainda. Da 2 Samuel 16:2. Ouvi da parte do Senhor, um mensageiro foi enviado para lhe dizer, Jeremias 49:14 e 15. Tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos. Jeremias 4:5. Ajuntai-vos, gente. Pois Deus vai dar resposta desse sonho que eu vou dizer agora. São 2, que é tremendo, e sobre outro. Pois são 2 sonhos, muito revelação por Deus, com resposta na palavra. E tem um, vou contar na o próximo vídeo. Então recebam, vão ser 4 vídeos, meus queridos. Então vou contar agora os 2 sonhos que a palavra diz. Dupla visão foi me anunciada. Isaías 21:2. Lê Isaías 24, de 14 a 23. Então, vai ser contado 2, que é tremendo, e a resposta de Deus para isto. Então, até já.